Falar da política então, porque o Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, venceu a eleição presidencial. E a TV Alterosa fez toda a cobertura, inclusive nesse segundo turno, foi a única TV a entrevistar em Minas Gerais com exclusividade o novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Venceu no Brasil e aqui em Minas Gerais ele venceu de novo com uma votação apertada. Com 100% das urnas apuradas, o Lula venceu com 50,20% dos eleitores, enquanto o Bolsonaro teve 49,80%. E assim que o resultado saiu, o povo foi comemorar e o Iago Rocha, a nossa voz da juventude, o Iago Rocha acompanhou. Como é que foi, hein, Iago? Pelas ruas da capital, muita festa e comemoração. Com bandeiras, apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se concentraram na Praça 7, no centro de BH, e também na Praça da Liberdade, região Centro-Sul. E Minas Gerais seguiu com a tradição. O presidente eleito também venceu aqui no estado. Pelas redes sociais, o governador reeleito Romeu Zema desejou sucesso a Lula e disse estar aberto ao diálogo. Para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, a apuração dos votos no estado foi um sucesso. Com a ajuda de toda essa equipe, das suas seguranças, de todos os servidores aos quais me referi, nós obtivemos um sucesso. As eleições aqui em Minas Gerais correram de forma tranquila, foram seguras, transparentes, foram íntegras. O segundo turno também foi tranquilo em relação às ocorrências policiais. De acordo com a PM, durante a votação, 77 pessoas foram presas e um menor apreendido. O estado registrou 247 ocorrências. Dessas, 45 foram na capital mineira. O número de ocorrências que nós tivemos agora nesse segundo turno, ele é praticamente 50% do que nós tivemos no primeiro turno. Com tranquilidade, como os senhores puderam ver, refletindo inclusive no próprio número reduzido de ocorrências. Se o primeiro turno já foi reduzido em relação às últimas eleições, ainda mais agora o primeiro turno em relação ao segundo turno. É isso, a votação foi bem tranquila, né, gente? Sem fila na maior parte dos locais de votação. Mesmo assim, teve gente que chegou para garantir o direito da cidadania em cima da hora, sem pagar passagem, pôde votar, pôde exercer o direito à democracia. Vamos conferir. Para tentar fugir das filas, eleitores que votam na Escola Estadual Coronel Manuel Soares do Couto, no Minas Caixa, em Venda Nova, correram para chegar às sessões eleitorais assim que os portões foram abertos. Só que, ao contrário do primeiro turno, neste domingo, quem foi às urnas encontrou os pontos de votação sem filas em BH, como a Viviane, que votou logo cedo. Da outra vez eu vim mais tarde e estava lotado, mas hoje foi muito rápido, foi 2 minutinhos. Situação parecida foi na Escola Estadual Helena Pena, no Sagrada Família. O primeiro turno foi mais demorado, mas essa hoje foi bem rapidinho, nem 5 minutos. Foi 2 horas da última vez, agora foi menos 5 minutos, foi muito melhor, tranquilíssimo. Tranquilidade também para quem optou ir às sessões eleitorais usando os ônibus. Eu acho válida, porque senão o povo nem pode votar. Já quem optou pelo metrô não teve a mesma sorte. No início do dia, os passageiros tiveram que pagar pela passagem, depois que a CBTU afirmou que não havia sido notificada pela Justiça de que deveria conceder o passe livre. A Prefeitura não tem muita ação nesse caso, né? Porque é uma ação, um órgão federal. Eu lamento, sinceramente eu lamento. No fim da manhã, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, confirmou que recebeu a notificação da Justiça para garantir a gratuidade do uso do metrô durante todo o dia das eleições. Só que para isso tinha que apresentar o título de eleitor. E nem todo mundo estava com o documento em mãos. Foi o caso do Anilton, que para acompanhar o irmão na sessão eleitoral, teve que botar a mão no bolso e pagar a passagem. Vamos ver agora como votaram os políticos, né, que participaram aí ativamente das eleições de 2022. O André Santos, você viu ainda há pouco nessa história do metrô, ele trabalhou o domingo todo e mostra pra gente, André, como foi a votação dos políticos aqui no cenário em Minas Gerais, André.
O governador Romeu Zema votou em Araxá. Nós não estamos falando aqui de um Atlético e Cruzeiro, não. E sim de pessoas que têm propostas diferentes e, independentemente do resultado, o que nós queremos é que o vencedor venha a trazer melhorias para o brasileiro e também para o mineiro. Já o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, também votou pela manhã em uma faculdade no bairro de Lourdes, na capital mineira. Qualquer um dos dois que for eleito, respeite Belo Horizonte e traga verbas para Belo Horizonte. Nenhum município do Brasil consegue sobreviver só com seus próprios recursos. Ele precisa de apoio do governo federal, precisa de apoio do governo estadual e é impossível imaginar um presidente que desconheça uma capital tão importante quanto Belo Horizonte. Deputado federal mais votado em Minas, o vereador Nicolas Ferreira votou em uma escola na região oeste da capital. Já Alexandre Calil, ex-prefeito de BH e candidato derrotado nas eleições a governador, votou na Escola Estadual Central, em Belo Horizonte. Calil chegou acompanhado da esposa e cumprimentou eleitores. A ex-presidente Dilma Rousseff também votou na capital mineira. Ela chegou cercada de correligionários ao Colégio Santa Marcelina, na Pampulha. Olha, vocês viram a postura do governador Zema, que apoiou o Bolsonaro, teve com o Bolsonaro o tempo todo. Assim que saiu o anúncio do Lula, o que ele disse? Agora é sentar, dialogar, pensar no Estado. É isso que eu estou dizendo para vocês desde o início do programa. O que foi, ficou para trás. Agora nós temos que pensar para frente. Alguém fala assim, ô Tiago, você é de direita ou você é de esquerda? Sabe o que eu sou? Eu sou para frente. Eu sou aqui, ó, frente. Eu não sou nem direita nem esquerda, eu sou frente. Nós temos que andar para frente. E é isso que todos nós temos que fazer. Seja você de direita, seja você de esquerda, agora é andar para frente. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, permaneceu em Brasília durante todo domingo e não votou. Após, gente, a derrota do presidente Jair Bolsonaro, os caminhoneiros, alguns caminhoneiros, fecharam trechos de rodovias em alguns estados durante a noite de domingo e também madrugada desta segunda. Olha aí, os caminhoneiros fecharam algumas rodovias, não só em Minas Gerais, mas em parte também do Brasil. Ainda, né, aqueles que apoiavam o presidente Jair Bolsonaro, questionando o resultado da eleição, os caminhoneiros pararam. Os vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a ação dos manifestantes em Realeza, ali pertinho de Manhuaçu, né, na Zona da Mata. Neste momento, a passagem de carros de passeio e ônibus já liberada nos trechos dessas rodovias, tanto na 262 quanto na BR-116. Há relatos ainda de caminhões de empresas que retornaram, né? Eles voltaram para suas sedes esperando então o desenrolar dos atos. Pessoas de outras cidades da região desistiram, né, de consulta médica em Manhuaçu, outras atividades na cidade com receio do bloqueio. Em vídeo, caminhoneiros avisam que a intenção é parar o trânsito totalmente. Vamos conferir. Gente, está tudo parado aqui, sentido no trevo de Realeza, sentido Caratinga e os demais sentidos. Uma fila enorme de caminhões. Qual é a previsão para liberar isso aqui, Cigano? Não tem previsão. Nós vamos avisar que 5 horas da tarde não vai passar carro, não vai passar ônibus, só ambulância, produto hospitalar e carro da polícia, tá? Então já vai passando o vídeo aí pra turma aí, pra poder todo mundo se conscientizar e não vir pra cá. Porque não vai passar e não adianta mimimi, não. Vamos falar